não sei, interessante. Tá bom, já vou lá. Tá bom, então, finalmente, vamos começar. Gente, então, o último verso de Bhagavad Gita, 1878 é Yatra Yogeshwara Krishna, Yatra Partha Dhanurdhara, Tatra Srir Vijayo Bhutir, Dhruva Nitir Matir Mama. Então, vamos dar uma olhada nesse verso. Yatra Yogeshwara Krishna. Como nós sabemos, Krishna é chamado Yogeshwara. Yoga aqui indica misticismo, ou vida espiritual, ou poder místico, isso tudo. E Krishna é o Ishvara, o Senhor, o dono de tudo que seja poder místico, poder espiritual. E que é o poder, isso é o poder supremo. Então, Yatra, onde quer que seja, onde esteja Krishna, Yatra Yogeshwara Krishna, Yatra Krishna, Yatra Partha, e onde quer que esteja Partha, Arjuna, Dhanurdhara, que Arjuna que segura o arco, arma, esse arco, Tatra, lá mesmo, Sir, que Prabhupada traduz aqui, opulência, opulência, boa fortuna, beleza também, tudo isso é Sir, Vijayo, vitória, Bhutir, poder excepcional, Prabhupada traduz, Bhutir, Dhruva Nitir. Dhruva, neste verso, na gramática sânscrita, Dhruva significa certo, fixo, algo seguro. E, por exemplo, a estrela polo, não sei como se diz em português, Polestar, é chamada Dhruva, porque Dhruva significa aquela estrela que está fixa, e o zodíaco gira em torno da estrela fixa, que é chamada Dhruva local. Então, Dhruva significa algo fixo, seguro, certo. Então, aqui neste verso, a palavra Dhruva é um adjetivo que modifica, que descreve niti, moralidade, política, correta, moral. Então, Dhruva niti e moralidade fixa, certa, segura. Matir Mama, minha opinião, o meu pensamento, minha conclusão também, uma vez que conclui Bhagavad Gita, aqui pode ser isso, essa minha conclusão. Então vamos tentar entrar mais profundamente neste verso. Niti vem do verbo ni, que significa dirigir ou liderar, ser o líder. Ni. Então niti é aquilo que guia em forma apropriada a sociedade humana, por isso é chamada niti. E moralidade, porque Krishna também diz em Bhagavad Gita, acho que no capítulo 10, que nitir asmi jigishatam. Entre aqueles que procuram a vitória, eu sou niti, eu sou a moralidade. Então,
É muito interessante isso, porque Arjuna estava no campo de batalha e no início de Bhagavad Gita, Arjuna não queria lutar porque ele duvidava da moralidade da guerra, da batalha. Ele achava que a batalha de Kurukshetra, ou pelo menos a sua participação, não seria moral, não seria justa. Que se você entende toda a história, que foi uma conclusão absurda, e por isso que Krishna diz que isso é absurdo. E para entender quão absurdo foi essa conclusão, claro que você tem que entender toda a história de Mahabharata. Mas Arjuna tinha esse problema, que, em um sentido, apesar de que a capacidade, o julgamento, a capacidade de Arjuna de discriminar e tirar conclusões racionais e justas, mais ou menos, como se diz, foi por águas baixas. Essa capacidade de Arjuna não estava funcionando bem. Mas pelo menos podemos dizer que ele queria fazer o bem. Simplesmente que ele perdeu a capacidade de entender o que era o bem neste caso. Mas ele queria fazer o bem, e por isso que no final de Bhagavad Gita, em um sentido, Sanjaya, que está narrando esse diálogo, ele está narrando o diálogo entre Krishna e Arjuna, e uma vez que Arjuna estava tão preocupado com a moralidade da batalha, Sanjaya conclui dizendo que certamente isso é moral, certamente isso é justo. Porque o Senhor Supremo está lá no campo de batalha. E então, um momentinho, vou pegar um lenço, acontece nos melhores movimentos Hare Krishna, né? Então, um momentinho, eu prometo voltar. Cumpri com o povo brasileiro, né? Voltei. Então, agora, então, Dhruvanitir, matir, mamã, matir, uma palavra que vem da raiz man, que significa pensar, como manas, a mente. Então, mati é pensamento, conclusão, o que está na sua mente, opinião. Então, Srir Vijayo Bhutir. O fato que Krishna e Arjuna estão juntos é importante porque existe uma encarnação de Krishna, uma encarnação dupla, digamos, 2 pelo preço de 1, que é Naranarayan. E Nara em sânscrito significa ser humano, e Narayan é Krishna, porque Nara, a palavra Nara significa ser humano, uma pessoa, e Nara significa mais ou menos o conjunto de todos os seres humanos, e Ayana significa a base, aquilo no qual uma pessoa, uma coisa descansa, uma coisa fica assim, segura. Então, Narayana, Krishna que sustenta a humanidade. Narayana. E Nara. Então, Nara e Narayan, Krishna e seu devoto, porque isso é, num sentido, esse Nara Narayan, ou Arjuna e Krishna,
representa a totalidade da realidade superior. Porque dentro da realidade, nesse universo, em qualquer universo, em qualquer mundo que seja, só existem três, podemos dizer, substâncias, ou três categorias fundamentais de coisas reais. E a palavra em sânscrito, que significa uma categoria fundamental da realidade, a palavra em sânscrito é tattva, porque tat, se vocês conhecem em inglês, tat é that, aquilo, ou aquele. E então, tattva, em sânscrito, significa a condição ou a condição de ser aquilo. A condição de ser aquilo. Agora, sânscrito é muito sofisticado, muito avançado intelectualmente, então, tat, essa palavra tat, aquilo, ou esse, aquilo, é tecnicamente um pronome demonstrativo, em termos gramáticos. Estou assim chutando que português seja como inglês. Então, um pronome demonstrativo quer dizer uma palavra que demonstra, que assinala, que aponta uma coisa real, que indica. Então, uma vez que você não pode assinalar, você não pode indicar aquilo que não existe, então a palavra tat significa em sânscrito filosófico algo real, algo que pode ser demonstrado. Mesmo, por exemplo, na ciência. Mesmo na ciência, para afirmar que isso realmente existe, você tem que poder assinalar. Você deve ser uma coisa capaz de ser indicado, demonstrado. Demonstração é o coração assim da ciência empírica. Então, nesse espírito, dizer aquilo e falar aquilo sem ilusão, porque uma pessoa pode ser maluca, uma pessoa pode dizer, você não está vendo esse coelho gigante, cor-de-rosa que está atrás de mim. Então, poder falar em sério, não mentindo, não brincando, não assim por loucura, poder assinalar uma coisa real que existe, é demonstrar isso em sânscrito, é tat, aquilo. Então, por isso, tattva significa ter a condição de ser uma coisa real, como um tatsat. Então, existem categorias de coisas reais. E por isso, tem três categorias fundamentais, e cada categoria é chamada um tattva. Por exemplo, Vishnu Tattva. Vishnu Tattva significa a categoria fundamental de Deus. Deus, além de outras coisas, no sentido mais básico, ontológico, Deus é uma coisa real e fundamental. Tão fundamental que a categoria de Deus não pode ser reduzida a outras categorias mais fundamentais. Por exemplo, se eu digo o Senhor Rama, então, porque existe uma encarnação famosa de Krishna chamada Rama, o Ramchandra. Então, Rama não é a categoria mais fundamental. Rama é um exemplo, uma instância, um item dentro da categoria fundamental, que é Vishnu Tattva, o Deus. E dentro dessa categoria existe uma
um exemplo, um item dentro dessa categoria, que é, por exemplo, o Senhor Rama. Então, outra categoria fundamental é Jiva Tattva. Jiva é, em português é viva. Acho que as palavras estão relacionadas, porque assim como em português, o italiano, o espanhol, vocês dizem viva, viva. E em sânscrito, eles dizem a mesma coisa, dizem jiva, jiva. Jiva em sânscrito é viva. Então, Jiva Tattva é a alma, nós, almas humildes, que não somos Deus, somos almas pequenas, porém, todos nós somos membros de uma categoria fundamental de coisa real. E por isso somos chamados Jiva Tattva. E a terceira categoria de coisa real é chamada Prakriti Tattva, a matéria morta, sem querer ofender a matéria, mas parece bem morta, né? Então, a matéria sem alma. Não sei, tem um ditado em inglês, nem sei de onde vi. Dizem que, em português, dizem em inglês, é comum dizer mais morta do que um prego de porta. Não sei, é um ditado muito antigo em inglês. Mais morta do que um prego de porta. Então, parece que pregos de porta são também mortos. Mas, então, existem as três categorias fundamentais. Então, por exemplo, quando Krishna explica em Bhagavad Gita que você deve se aproximar a um mestre espiritual, uma pessoa que sabe, e quando ele fala que essas almas são videntes da verdade, a palavra que Krishna usa lá por verdade é tattva. O que Krishna realmente está dizendo em Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 34, é que você deve se aproximar de uma pessoa que tem visto tattva. Que tem visto tattva. Ou, por exemplo, para dar outro exemplo, depois vou explicar mais, e tudo isso está relacionado com Narayana, com Arjuna e Krishna, assim que ainda lembro, né, o tópico, que é incrível, né? Uma daquelas. Então, Prabhupada, no Pranam Mantra, o mantra que recitamos para honrar Prabhupada, é Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine. Cantamos esse mantra. E dentro desse mantra, Nirvishesha, Prabhupada é glorificado por salvar o mundo que está Nirvishesha. Vishesha em sânscrito significa distinção. Uma qualidade que distingue uma coisa de outra. Por exemplo, eu posso dizer que você vai para essa casa. Qual casa? A casa branca, a casa amarela, a casa azul, qual casa? A casa grande, a casa pequena. Então, uma palavra que distingue entre substantivos é chamado adjetivo. Acho que em português deve ser algo assim. Estou chutando muito hoje. Sim, adjetivo. Então, então, a palavra adjetivo em sânscrito é visheshana. Porque vishesha é distinção e aquilo que distingue é adjetivo. Então, nirvishesha, nir significa sem, que está faltando. Então, nirvishesha significa pessoas que não conseguem distinguir entre as categorias fundamentais da realidade. Ou, em poucas palavras, não conseguem distinguir entre tattvas. Por exemplo, se você acha que um jiva, um ser, uma alma ordinária é Deus, ou pode algum dia ser Deus, isso é um erro categórico. Isso é confundir duas categorias fundamentais e distintas, que são a categoria de Deus
e a categoria de alma individual. Ou, por exemplo, se uma pessoa que acha que eu sou o meu corpo, que é logicamente absurdo por vários motivos, mas que você nem poderia apontar qual corpo, porque você tem milhões de corpos, uma vez que o corpo está mudando a cada momento. Não existe um corpo fixo. Existe uma série constante bom, isso é outra conversa, mas então pensar que a alma ou que o corpo é a pessoa, eu sou o meu corpo, para mim, agora isso seria um desastre, né? Que você chega a certa idade e você ser seu corpo não, obrigado. Então, mas pensar que eu, a alma, que sou este corpo, é um erro categórico. Ou pensar, por exemplo, que Krishna é um ser humano, uma alma ordinária. Outro erro de tattva, outro erro categórico. Pensar que Vishnu é Jiva. Ou pensar, por exemplo, que o corpo de Krishna é material. Isso é confundir Ishvara e Prakriti. Assim como, por exemplo, se você nunca faria isso, mas uma pessoa que pensa que eu sou o meu corpo, isso é confundir Jiva e Prakriti. Então, assim, todos os problemas, erros, é simplesmente uma falta de distinguir entre tattvas. E por isso que Krishna explica em Bhagavad Gita que você deve aprender a verdade das pessoas que já... meu português. Que já viram, as pessoas que já viram as tattvas, que entendam a diferença entre Vishnu, Jiva e Prakriti. Então, no caso, voltando a este verso 1878, Nara e Narayan, Krishna e Arjuna, Sanjaya diz que onde esteja Krishna e onde esteja Arjuna, certamente haverá vitória e opulência, tudo de bom. Porque entre as três tattvas, quem é essa menina? Oi, menina. Quando você crescer, vamos fazer um negócio. Eu vou dar um bom preço para você. Quando você crescer. Então, entre as três estátuas, uma não é candidato para, digamos, o poder, a coisa. Essa categoria é Prakriti, porque Prakriti não é viva, Prakriti não tem livre-arbítrio, não tem consciência. Então, se queremos falar em sério, né? Como dizem em Brasil, o negócio seguinte, que as categorias mais sérias ou mais importantes são Jiva e Ishvara. E essas duas categorias vivas, conscientes, com livre-arbítrio, com poder de agir, essas duas categorias são representadas no máximo grau, com a presença de Krishna e Arjuna. Isso é isso que eu queria dizer. É por isso que Sanjaya está dizendo que onde esteja Krishna, onde esteja Arjuna, porque essas duas personalidades representam, encarnam as duas categorias supremas de Tattva. As duas categorias fundamentais conscientes dentro de tudo que existe. E no caso, Krishna pessoalmente é a fonte de todas as encarnações. Boas notícias para vocês, nós somos monoteístas. Imagine, já foi um problema explicar para nossas famílias, eu entrei no movimento Hare Krishna. Isso já foi muito. Imagine se você tivesse que explicar para a sua família que você acredita em muitos deuses. Isso
seria outro problema. Então, na realidade, nós somos monoteístas. Nós somos monoteístas. Só existe um Deus. Por isso, todas as outras expansões de Krishna, Balaram, e Vishnu, Narayan, é Krishna. Só existe um Deus. É Krishna simplesmente jogando outros papéis. Mas existe um Deus supremo. Deus, que é Krishna. Então, sabendo que Krishna é a fonte de todas as outras formas de Deus, e sabendo que Arjuna é um grande devoto de Krishna, um devoto puro, muito exaltado, então, por isso que Sanjaya conclui aqui que onde esteja Krishna e Arjuna no mesmo lugar, o resultado é óbvio. Então, ele está dizendo para Dhritarashtra, eu acho que você tem que pensar em outro negócio, fazer outra coisa com a vida, porque esse sonho que você vai dominar o mundo, que seus filhos vão vencer na guerra, eu acho que, assim, em termos brasileiros, Sanjay está dizendo para Dhritarashtra que para você essa batalha só vai dar zebra. Que seus filhos já dançaram. Porque é impossível. Esqueça. Então, porque Dhritarashtra está ouvindo no início de Bhagavad Gita, Dhritarashtra Vacha, o famosíssimo primeiro verso de Bhagavad Gita, Dharma Kshetre, Kurukshetre, Samaveta, reunidos, Yutsava, querendo brigar. Mamaka, meus filhos, Pandavas Chaiva, e também os Pandavas, Kima Kurvata, que fizeram? Kima Kurvata, que fizeram? Sanjaya. Então, Sanjaya, falando essas palavras agora para encerrar Bhagavad Gita, claro que está falando para toda a humanidade, está falando para todo o universo, mas especificamente está falando para Dhritarashtra. Ele está dizendo diretamente para Dhritarashtra, Krishna e Arjuna vão vencer. É impossível que eles percam. Então, Dhritarashtra está sabendo, desde antes de começar a batalha, que todos os seus filhos vão morrer. Porque ele sabe bem que Duryodhana não vai botar uma bandeira branca. Ah, foi engano mesmo essa guerra, então vamos ser amigos, viu? Não. Duryodhana nunca vai fazer isso. Duryodhana, um asura, era uma pessoa extremamente orgulhosa. Muito orgulhosa. E ele nunca vai deixar a batalha. Ele vai morrer. E todos os seus irmãos também vão morrer. Então, Sanjaya está anunciando a Dhritarashtra extaticamente, porque ele não pode se controlar. Se você lê os últimos 5 versos do Bhagavad Gita, Sanjaya constantemente está se repetindo palavras.Hrishamicha, estou extasiado. Punaha, uma e outra vez. Então, ele é tão extasiado que ele simplesmente fala diretamente, né, para a cara de Dhritarashtra que todos os seus filhos vão morrer. Então, esse último verso é muito pesado para metade do mundo. Para metade do mundo. Porque no campo de batalha, Kurukshetra, os Kurus tinham mais aliados que os Pandavas. Tinham mais guerreiros. Duryodhana controlava a maior parte do mundo. Então, para a família de Dhritarashtra, para os amigos de Duryodhana, os aliados, Sanjaya está dizendo que acabou.
vocês vão perder. Então, um verso muito pesado no seu contexto histórico. Então, aqui estamos nós. E Krishna já falou isso. É interessante, porque se queremos ser mais precisos, Dhritarashtra já sabia. Porque no capítulo, eu vou encontrar o verso agora para vocês. 11:33. 11:33. Krishna falou para Arjuna, Tasmat, portanto, porque Krishna acabou de revelar sua divindade, Tasmat, portanto, Twam, você, utista, levante-se, Jasho Lavaswa, obtenha assim fama, glória, Jitwa Shatrun, derrotando seus inimigos, Bhumshwa, desfruta do reino opulento, Bhumshwa Rajan Samridham. Mas depois ele diz, Mayai Vaite, Nihata, Purvameva. Maya significa em sânscrito por mim. E Eva, por mim sozinho. Mayaiva, estes, guerreiros, Nihata, são mortos, Purvameva, já estão mortos, já os matei. E Krishna diz que nimitta matram. Matra é medida em sânscrito. Matra, então, botar matra como sufixo significa só aquela medida, nada mais, nada menos. Então, nimitta se vocês conhecem o sistema de causas de Aristóteles, nimitta significa a causa instrumental. Por exemplo, se você, vamos dizer, usa uma faca para cortar algo, então, tecnicamente, você não corta, vamos dizer que você está cortando um fio. Então, você não corta, é o instrumento, a faca que corta. Então, essa faca é a causa instrumental, funciona como instrumento. Então, assim mesmo, Krishna lhe diz a Arjuna, você seja. Bhava em sânscrito significa seja. Seja apenas, somente seja o instrumento, porque eu vou agir. O instrumento não age. A pessoa que está utilizando o instrumento está agindo. E o instrumento é instrumento. Então, assim mesmo, Krishna pediu a Arjuna, seja só meu instrumento. Então, o segredo de receber a potência de Krishna para poder ser útil na missão de Prabhupada é de saber se transformar em instrumento de Deus, de Krishna. E uma vez que aceito você como instrumento, aí você pode agir com muito poder, com glória, com grande inteligência, como instrumento de Krishna. Isso é Bhakti Yoga. Todo o processo de Bhakti Yoga pode ser definido como o esforço de se transformar em instrumento de Krishna. E deixar o poder infinito, a onipotência de Krishna fluir dentro de você. Assim que você pode falar, você pode fazer coisas que você nem imaginava. Agora temos uma certa ideia do que podemos fazer, nossa capacidade, nossos limites. Porém, se Krishna te aceita como instrumento, os limites desaparecem.
Não há limite. Se Krishna te aceita, os limites não existem mais. Porque se você é instrumento, se você coloca uma faca sobre uma mesa, a faca não vai fazer nada. E se você coloca um devoto não muito rendido a Krishna sobre a mesma mesa, digamos a mesa do movimento Hare Krishna, ele não vai fazer muita coisa. Mas a faca na mão de Krishna, outra coisa, outro jogo. Então, assim mesmo, claro que todos nós temos limites severos, digamos. Somos muito limitados. Mas você se colocando na mão de Deus, não tem limites. Você pode fazer coisas que você nunca imaginava que podia fazer. Porque é Krishna fazendo, que está fazendo. Então, isso é o segredo de serviço devocional. Yatra Yogeshwara Krishna Jatra Partha Dhanur Dhara Tatra Sir Vijayo Bhutir Dhruva Nitir Matir Mama. Bom, acho que expliquei o verso mais ou menos. Então, se vocês tiveram qualquer pergunta, hoje as perguntas, estamos vendendo hoje perguntas atacadão, né? Que preços são bem baixos, considerando o problema do vírus e tudo isso, eu baixei os preços. Então, também estamos transmitindo no Facebook, então parece que alguém no Facebook fez uma pergunta, vamos ver. Mesmo com Krishna presente, pessoalmente, como podemos explicar que mais da metade do mundo estava contra ele? Isso é fácil. Porque se o mundo não estava assim chato mesmo, se o mundo não estava assim, Krishna nem teria vindo. Krishna veio a este mundo exatamente porque os demônios ganhavam. E acumulavam cada vez mais poder. Se tivesse sido planeta Terra bonita, todo mundo numa boa, por que vir? Então, Krishna veio para restabelecer a sanidade, a verdade. E também tinha muitas pessoas que não eram demônios, eu diria a maioria, se você estuda Mahabharata, a maioria não eram demônios, mas também não eram grandes devotos, eram assim, gente boa, como vocês dizem, gente fina, outra coisa, né? Então, a Terra estava cheia de gente fina, mas não exatamente gente transcendental. Então, quando eu digo que Duryodhana tinha mais pessoas com ele, também porque a maioria das pessoas são Vaishyas e Shudras. Eles não podem se opor a um grande rei poderoso. Duryodhana era um rei muito poderoso e os outros reis que lutavam do lado de Duryodhana também. Então, cidadãos, eles não tinham escolha livre, que eles simplesmente... eles também não se opunham a Krishna, eles não estavam contra Krishna, mas não entendiam muito bem quem era Krishna. Mas bem, todo mundo sabia que Krishna não é um ser humano, mas a Terra, naquele momento, estava assim, tão cheia de extraterrestres e Gandharvas e Yakshas e Rakshasas e semideuses, que era a demografia da Terra nesse tempo era bem complicada. Então, nessa realidade, o fato de Krishna ser, o fato de Krishna não ser um ser humano, isso não era tanta coisa, porque quem é um ser humano? Quer dizer, metade da Terra não era ser humano.
porque tinha tantos asuras que vieram, representantes semideuses, uma demografia complicadíssima. Então, mesmo aceitando que Krishna não é um ser humano, mas quem é? Ninguém sabia. Ou os devotos, Vaishnavas, realmente dedicados a Krishna, tinha muitos, mas talvez não a maioria. Como o Bhagavatam diz, quando Krishna entrou no campo de luta, a arena, como se diz, de Kamsa, a arena de luta de Kamsa, então, as reações diferentes de diferentes pessoas. E alguns devotos, mas nem todos. Então, Krishna veio para aclarar a situação, resolver as coisas, aclarar as coisas, Krishna veio. Então, outra pergunta é, Duryodhana foi forjado pelos Asuras. Pessoa forte. Foi forjado pelos Asuras para atuar a serviço deles. Dhritarashtra também era um Asura? Não. É uma pessoa confusa. Mas não uma Asura. Dhritarashtra sempre sabia o que devia fazer e nunca fez. Ele passou a vida toda lamentando que eu devia fazer aquilo, mas eu fiz outra coisa. E às vezes por má associação, porque sua associação principal era Duryodhana, gente finíssima. Então, como vocês dizem, diga com quem anda, ou algo assim. Então, assim mesmo, a associação principal de Dhritarashtra era Duryodhana. Isso foi o problema. E que mais? Uma pessoa fraca que agia pelo sentimentalismo familiar, sim, isso. Quando uma pessoa, espanhol, quando uma pessoa diz todos somos uno, se referem a Jiva Tattva ou que eles são Vishnu Tattva? Acho que a coisa mais fácil seria perguntar. Desculpe, senhor ou senhora. O senhor queria dizer, tem que perguntar o que eles querem dizer. Mas o fato é que nós somos almas individuais. Graças a Deus. Eu nem gosto de estar Quem gosta de estar numa sala cheia de pessoas? Imagine se fundir, isso é insuportável, né? Infernal. Então, graças a Deus, tenho liberdade de ser eu mesmo. Realmente, se você pensa bem, aquela Brahma Jyoti é infernal. Um grande devoto do Senhor Chaitanya, acho que Prabodhananda, não. Quem foi? Ele disse que Kaivalya, liberação impessoal, Narakayate, é infernal. Eu estou tão feliz sendo uma pessoa com outras pessoas, a vida tão boa, tão estática, no serviço a Krishna. A ideia terrível. Como dizer? De se fundir. A ideia de se fundir, todo mundo se funde. Uau, isso é infernal, como um filme de como se chama, ciência ficção, assim, terrível, fim do mundo, né? Um filme apocalíptico, que todo mundo está se fundindo. Terrível, né? É tão infernal que é tão dramático, e acho que vou ter que comer mais. Estou brincando. Devoto, né? A grande arma dos Vaishnavas. Come um pouco mais, você vai se sentir melhor. Mas é verdade que essa liberação impessoal realmente é infernal, demais. Então, o que mais? Aqui. E a posição de um Maharaj, como Bhishma Deva, estar contra Krishna.
Bhishma Dev não é tecnicamente o Maharaja. Maharaja, obviamente, significa grande rei, como o latim, Magna Rex, seria em latim do sânscrito, Magna Rex Maharaja. E Bhishma era um príncipe, mas ele renunciou isso de ser o Mahajana. Então esqueço. Então, Mahajana, isso é problemático. O caso de Bhishma, eu já pensei muito, porque estou trabalhando agora no Mahabharata e vou ter que apresentar Bhishma, obviamente uma pessoa que muito querido por nós. Mas, então eu vou explicar para você minha análise, porque falando a verdade, sem querer ofender ninguém, a atitude típica hindu para mim é... Não consigo. Não consigo. Que eles, não sei, eles celebram Bhishma e que incrível, Bhishma está falando do lado de um demônio, lutando do lado de um demônio, lutando do lado de um demônio, lutando contra Deus, contra Krishna, tentando matar Vaishnavas no serviço de um demônio. E que bom, que estático. Eu devo confessar que não consigo, não consigo jaiar esse comportamento. Então, mas ao mesmo tempo sabemos do Bhagavatam que Bhishma é uma pessoa importante, então eu pensei muito nisso. E eu vou dar minha conclusão sobre Bhishma. Primeiro, eu acho que temos que ver sua história. Quando ele era jovem, obviamente, ele tinha uma grande capacidade de amar, por tanto amor que ele tinha por seu pai. E ao mesmo tempo, eu acho que, não sei, porque eu não quero ofender Bhishma, que é um grande devoto, mas se fosse eu, porque o Shantanu, seu pai Shantanu, que é um grande rei, ele já tinha estado casado com uma deusa, a Ganga, e depois perdeu ela, mas ele podia casar de novo. É difícil, né, substituir Ganga, porque é uma deusa, mas ele já tinha essa experiência de estar com uma mulher fabulosa. E ele tinha um bom filho, ele tinha um reino. Então, Bhishma disse, não, mas meu pai, não quero que meu pai sofra, ele está pegado a essa moça. Mas, então, podemos perguntar, por exemplo, se essa decisão foi, a palavra, se... uma decisão, digamos, precipitada. Eu acho que podemos perguntar se foi uma decisão madura, uma decisão bem pensada. Mas ele renunciou tudo. E ele não era, é uma coisa um brahmana renunciar, que a maioria de brahmanas também se casam. Então, e teoricamente, os brahmanas têm menos paixão que os kshatriyas. Então, Bhishma era uma pessoa de muita paixão. Ele era um guerreiro, assim, um super guerreiro. Então, para uma pessoa com essa natureza de kshatriya mesmo, um super kshatriya, com aquela paixão de renunciar completamente à companhia feminina, é difícil. Porque os kshatriyas normais tinham várias esposas. Os kshatriyas normais nem conseguiam ter uma esposa de tanta paixão. E, obviamente, Bhishma era uma grande alma, muito mais puro, mas... Então, é uma coisa você, digamos, adolescente, e renuncia, que você nem entende bem o que você está renunciando. Mas depois, com o tempo,
que ele ficou um adulto mesmo, e o passar dos anos, e a realidade realmente cai, como você diz, Marcelo, que caiu no real, do que ele tinha feito. E, obviamente, uma pessoa de tanta honra, uma pessoa de tanto caráter, que ele nunca ia, como se diz, romper seu voto. Porém, parece que até certo ponto na sua vida, manter seu voto quase virou sua religião. Porque ir para trás não era uma opção para ele, porque a humilhação era, para Bismarck, teria sido 1000 vezes pior que a morte. Então, romper seu voto era completamente impossível. E a única opção que ele tinha, com toda essa paixão, kshatriya, um líder por natureza, sua mãe é celestial, uma mãe, uma deusa. E com isso tudo, ele tinha que obedecer pessoas muito inferiores, sem sua inteligência, sem sua coragem, sem nada. Duryodhana, Bhishma, que Bhishma era o pai de Duryodhana, Dhritarashtra, seu pai foi o avô, o vice-avô de Duryodhana. Ele tinha que obedecê-lo, obedecer Duryodhana, Bhishma. Então, ele realmente, com esse voto que ele tomou, provavelmente de adolescente, se colocou numa situação horrível, eu diria. Uma situação horrível. E ele tinha que seguir religiosamente seu voto. E por isso, por exemplo, quando os dois filhos de Shantanu com Satyavati morreram, e Satyavati está implorando Bhishma de dar um filho para as viúvas, porque senão o grande império Kuru vai parar de existir. Isso vai ser o fim da dinastia Yadu. Depois de séculos de proteger o mundo, que vai acabar tudo. E por isso Satyavati está desesperada, implorando, por favor. E Bhishma dá um discurso que é... Hare Krishna. Basicamente, ele diz que mesmo que a Terra exploda, mesmo que o universo caia em pedaços, eu não vou romper meu voto. E realmente, seriamente, isso. É muito interessante porque para ter português, pista, uma dica no campo de batalha de Kurukshetra, Krishna mesmo fala que, não lembro se estava falando com Bhishma ou outro guerreiro, mas que não é bem assim. Se você, falando a verdade, cria um desastre moral, isso não é verdade. Que você tem que aceitar as consequências do que você faz. Em termos de filosofia, em filosofia moral, filosofia da moralidade, tem basicamente duas filosofias. E Bhishma partiu para uma e Krishna a outra. A filosofia de ética de Bhishma chama-se, em inglês, Act-Based Ethics, que seria ética baseada em atos, no sentido que... Sorry, I missed that. Could you say it again, please? Meu telefone é menos inteligente. Então,
também chama-se ética deontológica, no sentido que, por exemplo, você não deve mentir. Mentir é imoral. Então, não importa as consequências. Para dar um exemplo, Krishna mesmo dá esse exemplo. Tinha um sábio famoso, que é muito orgulhoso da sua honestidade. Se alguém lhe perguntasse algo, ele sempre falava a verdade. Então, uma vez, alguns cidadãos assim inocentes atravessaram sua ashram, assim, correndo, apavorados, e porque estavam sendo perseguidos por ladrões, assassinos. Então, os cidadãos se esconderam na floresta aí, em volta do ashram, e logo chegaram os assassinos, ladrões, que disseram para o sábio, meu sábio, o senhor viu onde algumas pessoas correndo aqui? Ah, sim. E onde estão? Estão lá. Então, os criminosos foram lá, mataram os inocentes. E Krishna diz, porque esse sábio falou a verdade, ele foi para o inferno. E não só foi para o inferno, mas foi para entre infernos, um inferno bem infernal. Nem um inferno mais ou menos, um inferno, porque falou a verdade. Então, o que Krishna está dizendo aqui é que se você quer definir um ato, se você quer descrever um ato, a definição, a descrição necessariamente inclui as consequências do ato, os resultados do ato. Descrever um ato sem explicar as consequências não é descrever o ato. Por exemplo, se uma pessoa, como se diz, atirou na outra pessoa, e depois ele fala, não, eu não matei ninguém, é a bala que matou. A bala matou a pessoa, eu nem toquei na pessoa. Claro que atirei, mas nem toquei. Isso seria absurdo. Então, Bhishma deixou muito claro, explicitamente claro, que ele era um eticista deontológico, que ele estava preocupado unicamente com o ato e não com suas consequências. E por isso, quando o Bhishma fala que o mundo cai em pedaços, que não sei o que aconteça, e nunca vou romper meu voto, mas Krishna não aprovou. Então, por isso, Bhishma fez uma religião de seguir o voto. E, por exemplo, a mesma coisa quando Draupadi estava sendo insultada na sala de jogo dos Kurus, e apelava a Bhishma, salve-me. E ele ficou preso num detalhe de jurisprudência. Então, é muito interessante, porque o que podemos ver nesse caso é uma consistência de caráter. Ao inferno, digamos, com esse detalhe, o ponto era que uma devota pura, uma deusa Draupadi, nem é um ser humano. É praticamente uma deusa que nasceu de um altar de sacrifício. Uma devota pura, um ser divina, que está sendo insultada, agredida. E Bhishma está pensando em detalhes técnicos de jurisprudência. E ignorando tudo que seja importante no caso. Então, esse hábito, esse caráter de se fixar completamente num detalhe e não ver o contexto importante,
Isso foi um problema. Claro que Bhishma é um devoto puro, mas podemos dizer que ele tomou um certo papel dentro do Mahabharata. Obviamente, nós não temos nenhum direito de criticar Bhishma, mas sim podemos fazer observações, podemos falar sobre o papel que ele jogava. E certamente ele jogou esse papel. Então, como o Prabhupada diz que ele comia, quer dizer que os Kurus mantinham Bhishma. Os Kurus mantinham Bhishma, mas se, porém, Bhishma, que era um yogi de qualquer maneira, podia morar em qualquer lugar, podia morar na floresta, podia, por exemplo, ir a Dwarka e simplesmente dizer que eu vou ficar aqui em Dwarka com Krishna e seus devotos. Quer dizer, ele tinha opções. Ele não ia morrer de fome. Tinha milhares de ashrams nas florestas, na serra, onde pessoas que queriam renunciar ao mundo podiam viver. Bom, para revelar tudo aqui, abrir o jogo, como vocês dizem. Quando Bhishma fez, quando era Devarata, quando ele fez seu voto de renunciar ao reino, de nunca casar, e ele devia ter feito outro voto, porque sem esse terceiro voto, os outros dois seriam inúteis. O terceiro voto, que teria sido logicamente necessário, eu acredito que também fazia parte, foi que ele só, como se diz, levantaria armas, só lutaria sob as ordens de um rei Kuru, Porque, veja bem, mesmo se Satyavati tivesse casado com Shantanu, depois da morte de Shantanu, Bhishma podia ter, por exemplo, podia ser oferecido a outro rei, dizendo que eu vou lutar para vocês, facilmente teria vencido os filhos de Satyavati e Shantanu, e podia ter feito muito facilmente, feito da dinastia Kuru simplesmente um satélite de outro rei. Então, os filhos de Satyavati nunca teriam segurança se não fosse o caso que Bhishma tinha que lutar, e unicamente lutar, por um rei Kuru. Então, se ele fez esse voto também, então, se ele não tivesse lutado em Kurukshetra, ele teria que rompido outro voto. Então, Bhishma estava numa situação impossível, dado assim, sua natureza, seu caráter, seus votos, ele estava preso. Então, uma explicação um pouco longa, mas estou trabalhando no Mahabharata e por isso dei alguns detalhes. Você não precisa pagar mais, se que não fiquem ansiosos, que tudo é coberto pelo mesmo preço. Deixa eu ver. Como diferenciar que não estou sendo instrumento de mi próprio ego por causa de querer fama ou prestígio? Uma qualificação para ser um bom devoto é bom senso. Eu expliquei, acho que, nem lembro, talvez hoje de manhã ou na aula em inglês, nem lembro. Mas mesmo entre os queridíssimos trabalhadores frutivos, os não devotos, mesmo, digamos, entre pessoas que não são devotos, se uma pessoa tem bom senso, se uma pessoa é decente, com um pouco de inteligência,
uma pessoa pode se estudar e diz, não, que estou agindo por orgulho, ou estou agindo sinceramente, ou que eu preciso admitir a mim mesmo o que estou fazendo, meus motivos, por que estou fazendo isso. Então, um certo nível de introspecção, um certo nível de autoconhecimento, podemos observar mesmo em pessoas que nem são espiritualistas. Eu acho que se trata de ser uma pessoa decente, não uma idiota, de poder se olhar a si mesmo e ser honesto consigo mesmo. Por que estou fazendo isso? Quais são meus verdadeiros motivos? O que eu estou querendo aqui neste caso? Será que realmente estou servindo? Então, eu acho que isso é uma qualificação mínima para ser um bom devoto, a capacidade de se olhar a si mesmo sem se enganar, sem ser um bobão e fingir sempre a si mesmo. Eu acho que não é tão difícil. Então, o que mais? Hare Krishna, você. Como alguém pode se livrar de uma condição de Shudra? Se ela mesma, sabendo quem é Krishna, não se rende. Se livrar de uma condição de bom, muitos Shudras se rendem. Então, como se não sei se entendi, se livrar de uma condição de Shudra, cantando Hare Krishna. Cantando Hare Krishna. E tentando servir, sinceramente, porque se você está servindo a Krishna, não importa que seja, digamos, serviço de Shudra, de Brahmana, não importa, porque serviço devocional é serviço devocional. Cada Vaishnava sincero é muito querido por outros Vaishnavas. Se uma pessoa não se rende a Krishna, então, obviamente, sua Varna é mais proeminente e problema deles, né? Mas se estamos servindo a Krishna sinceramente, somos Vaishnavas. Como se explica que na batalha de Kurukshetra morreram 640 milhões de pessoas, 3 vezes a população do Brasil, depois do Covid? Primeiro que esse número, acho que foi um erro de redação dos livros de Prabhupada, ou algo assim, porque não existe nenhuma escritura, nenhum comentário de nenhuma acharya que diz 640 milhões. Então, eu acho que isso... O Mahabharata mesmo sempre diz que houve 18 Akshohinis. Sempre fala isso, que 18 dias da Batalha de Kurukshetra, 18 dias, 18 Akshohinis, e um Akshohini é... Estou um pouco enferrujado, mas muito menos. Akshohini é total de 200, mais ou menos 220 mil guerreiros. Então, ainda tenho meu cérebro funcionando. Então, eu vou dar o número no momento. 0, 16, 17, 26, 9, 3. Então, seria aproximadamente 4 milhões. Aproximadamente 4 milhões. Isso seria o número do Mahabharata. Mahabharata sempre dá esse número. Acho que o Bhagavatam também. O que o senhor prevê sobre os atuais acontecimentos mundiais e a batalha que está sendo travada na contemporaneidade? Bom, honestamente não vejo grandes mudanças. É muito popular agora, em inglês se chama cabeças falantes, que quando você vê as notícias, que sempre tem um perito nisso, aquilo, falando que sim, nos jornais, que parece que existe perigo, que não sei o quê. De vez em quando tem razão.
como se diz, um relógio parado, pelo menos 2 vezes por dia, dá a hora certa, né? Então, eu vejo aquelas cabeças falantes, assim, mais ou menos como relógios parados. E porque, por exemplo, se você conhece a história, que eles geralmente não conhecem, em 1918, no final da Primeira Guerra Mundial, houve uma influenza espanhola terrível, que morreram muitas e muitas vezes mais pessoas que agora. 10 vezes mais, 20 vezes mais pessoas que esse Covid. Então, será que o mundo ficou mais sóbrio, mais piedoso? Não. Tudo ao contrário, nos anos 20, 1920, 20 são famosos os anos que as pessoas ficaram descontroladas, só festa e desfrutar e tudo. Então, será que o mundo vai ficar mais sóbrio, mais sério? Eu acho muito difícil. Será que a economia mundial nunca vai se recuperar? É possível, mas não posso imaginar por quê. Então, talvez, eu não sei, sabe que eu nunca, infelizmente, muitas pessoas, e até muitos devotos, se eligem ou se apontam assim como profetas. Então, o problema com os profetas, que Califórnia vai cair no mar, que isso é geologia terrível. Quem fala que Califórnia vai cair no mar não entende a primeira coisa de geologia. Mas o problema é que com esses profetas que quase sempre estão errados e nunca pedem desculpa, nunca se desculpam, vão para a próxima profecia falsa. Nunca pedem desculpas pela profecia falsa. Então, o fato que sou uma pessoa que realmente sabe o que vai acontecer, isso é Krishna. Além de Krishna, ninguém sabe. Se alguém diz que sabe, está mentindo ou é uma pessoa ignorante. Então, mas pessoalmente, vamos ver. Porque quando Yudhishthira chegou ao cielo, encontrou a Duryodhana e não a seus hermanos. Acho porque estamos lendo o Mahabharata hindu. O grande Acharya Madhvacharya escreveu um livro sobre Mahabharata, Mahabharata Tatparya Nirnaya, que significa averiguando o significado do Mahabharata. E ele diz que o texto sânscrito que ele tinha é completamente corrompido. Não, assim, quer dizer, sabemos a história básica porque temos no Bhagavatam. Bhagavatam é um livro puro. E no Bhagavatam temos assim a história básica de Mahabharata, sabemos o que aconteceu. Mas no Mahabharata, Madhvacharya disse que tem interpolações, que alguém colocou algo no texto que não estava no texto original, extrapolações, tirando algo do texto, transposições de texto, coisas fora de ordem. Se você lê o Mahabharata em sânscrito, então, é por isso temos o Bhagavatam, e isso de que... Eu acho que a mensagem do Mahabharata hinduizado é um desastre. Porque a mensagem é: se você é um rei ou rainha, você pode roubar, assaltar, você pode estuprar, você pode fazer tudo. Pode fazer tudo. Você só precisa morrer no campo de batalha. Pode fazer estupro, roubo, usurpação, tudo, ofensas contra Deus. Poder, assim, tudo pode. Só morrer no campo de batalha, você vai para o céu. Então, cielo. Então, a mensagem do Mahabharata é que não existe nenhuma qualificação moral para entrar no céu.
Só uma qualificação. Morra numa batalha. Só isso. Que mensagem? Que mensagem? Para os líderes do mundo. Isso é cultura védica? A cultura superior? A mim me parece inferior nesse sentido. Porque mesmo nossos países, bom, não vou falar do Brasil e o grande líder vocês têm, e melhor nem falar disso. Não quero deprimir vocês. Mas também temos um líder deprimente, mas mesmo assim, os não devotos, vamos dizer, os brasileiros em geral, os americanos em geral, quem acredita que uma pessoa que faz estupro, que rouba, que mata, que tudo isso, se morre na batalha, vai ao céu? Quem acredita nisso? Para mim é uma coisa tão absurda que ninguém acredita. Isso é a cultura superior? Uma cultura na qual você pode jogar num jogo, jogar sua esposa, que a esposa é uma propriedade, é como uma cadeira, uma espada, uma casa bonita que tenho no campo, que eu posso apostar aqui. A mulher é simplesmente uma propriedade qualquer que você joga. Isso é barbarismo. Isso é uma falta alarmante de civilização. E Krishna mesmo diz em Mahabharata, num verso que acho que seja autêntico, que tem muitos versos autênticos, quando Arjuna levou Subhadra de Dwarka, na realidade, eles fugiram junto, né? Que um garoto e a moça, vamos, então. Eles foram juntos, quer dizer, não foi uma coisa que ele levou ela, assim, que ela dirigia a quadriga. Sabe que quem era a mulher na cultura védica? A mulher védica não é a mulher hindu influenciada por cultura muçulmana. Isso não é a mulher védica. Na cultura védica, só para dar um exemplo, estou falando muito, vocês vão ter que pagar agora 30 salários mínimos, que era 15, né? Mas Então, em Mahabharata, os Pandavas, Kurus, todos eles tinham lugares de lazer, lugares de férias, lugares bonitos. Por exemplo, em Dwarka tinha um morro no continente, não na ilha, que era para lazer, que chamava-se Raivataka, a Serra Raivataka. E em Indraprastha, os Pandavas tinham um lugar de lazer, de férias, na ribeira do rio Jamuna. Então, Krishna estava lá em Indraprastha durante o verão, um ano, então foram para tirar férias, foram a esse lugar, era como um resort, vocês falam, palavra em inglês. Então, então tinha várias atividades. Uma atividade foi um torneio de luta livre. Tinha um torneio de luta livre. Mas o ponto interessante é que era torneio de luta livre entre as mulheres. Então, a imagem da mulher védica que muitas pessoas têm, mas uma parte diz que tinha torneio de luta livre para as devotas, para as mulheres. Também nos Upanishads, nos Vedas, diz que tinha gurus que eram mulheres. Mulheres eram gurus. Reis, tem exemplo nos Vedas de reis que se renderam a uma guru.
É por isso a posição, ou qual seria a mulher védica, é uma conversação que a gente precisa ter. Bom, mas voltando a este ponto que Subhadra, ela, resulta que Subhadra, irmã de Krishna, era perita em dirigir uma quadriga de guerra. Que é um ponto interessante. Então, outra coisa, porque quando Yudhishthira chegou ao cielo, sim. Então, o ponto que eu queria saber é que Mahabharata, segundo Madhvacharya, como em Brahma, Madhva, Gaudya, aquela linha, então, ele escreveu um livro dizendo que no Mahabharata tem muitas coisas que não são verdadeiras e muitas coisas são. E podemos saber a diferença lendo o Srimad Bhagavatam. É por isso que eu disse, e quase me mataram, os líderes do movimento quase me mataram assim, com a espada enferrujada, que eu disse que o Bhagavatam menciona 5 vezes o insulto a Draupadi, e cada vez dizem que o insulto foi puxar seu cabelo. Nada de Yudhishthira jogá-la. Mas isso é outro tópico. Outra coisa que não está no Bhagavatam, que é uma história que, francamente, eu sempre achava que quando Gandharvi soube que seu marido, futuro marido, estava cego, ela, como se diz, blindou, como se diz em português? Vendou. Vendou, sim, exatamente, obrigado, Goravi, obrigado. Vendou os olhos. Então, sim, a perfeita mulher védica, mas para mim foi, para mim foi um pouco horrível. Eu devo confessar, eu sou uma alma muito caída, mas para mim foi um pouco horrível. E graças a Deus, o Bhagavatam não menciona isso. Então, uma vez que nossos grandes acharyas, como Jiva Goswami, no seu livro Tattva Sandarbha, em que ele está explicando as fontes válidas de conhecimento, e ele diz que nossa fonte válida de conhecimento, a fonte principal é o Bhagavatam. Então, estou sendo guiado pela escritura apontada por Jiva Goswami, por Prabhupada, pelo Senhor Chaitanya. E outro quadro começa a aparecer. Bom, outra pergunta, então, esse negócio do cielo, para mim, está na mesma caixa. Em um momento de confusão mental, como saber qual caminho seguir? Bom, se você está confuso, obviamente, você provavelmente não vai dar bom conselho a si mesmo. Porque se pudesse dar bom conselho, você não estaria confuso. Então, por isso, é muito importante na vida espiritual ter bons amigos, ou pelo menos relacionamentos com devotos confiáveis, porque você escolhendo seu, não sei, clube, dentro da isca, a qual clube você vai pertencer, você escolhendo sua associação, você está escolhendo a pessoa que você está querendo ser. Então, se você escolhe como seus amiguinhos, pessoas que são meio soltos e não muito sérios, você está escolhendo uma vida espiritual não séria. Se você escolhe amigos ou pessoas que você escuta e você confia, se você escolhe bons devotos que são sérios na vida espiritual e também que não são, pelo amor de Deus, não são fanáticos, não aguentam o fanatismo. É uma praga. Então,
quer dizer, você tem que escolher pessoas que te conheçam. E que existe uma diferença, obviamente, nós não queremos ser julgados, que hoje em dia isso é o pecado primordial, hoje em dia, julgar. E as pessoas que mais, estou convencido que as pessoas no mundo que mais julgam são as pessoas que insultam todo mundo, acusam todo mundo de julgar. Se você diz, você está julgando, mas essa pessoa acabou de julgar. Isso é um julgamento. Dizer que outra pessoa está julgando é um julgamento. Mas eles não são, digamos, brilhantes. Então, você tem que encontrar amigos, ou líderes, ou guias, pessoas, devotos, que te conheçam, que entendam, como diz, no bom, o mau e o feio, né? Que realmente te conheçam, entendam seus e que gostem de você, mesmo sabendo da sua fraqueza. E tudo isso, você tem... Todo mundo tem problemas na vida. Quem não tem problemas na vida, está morto. Se você não tem problemas na vida, você está morto. Então, neste mundo, todo mundo tem problemas. E por isso uma pessoa que te conhece, que entende os problemas e ainda se acredita na sua sinceridade, que dá bom conselho, não só elogiar, mas fala a verdade para você. Quando você está errado, vai falar a verdade, mas fala com carinho, fala com fé na sua boa vontade. Então, isso é uma arte de escolher boa amizade, uma boa associação. E você escolhendo boa associação e sendo um bom amigo para seus amigos, você vai ter muitos recursos no momento de confusão. Que o Senhor prevê... como podemos explicar que um dos 12 Mahajanas ficou confuso sobre seu Dharma? 12 para elefante, né? Então, sim, então eu vou completar a história de Bhishma. Eu acho que a história de Bhishma é uma história de erro e redenção. Porque, veja bem, Bhishma que estruturou toda a sua vida na base desse princípio do voto, não importa que bilhões de pessoas morram torturadas, mas eu vou seguir meu voto. Então, eu acho que, afinal, Bhishma mudou. Porque, veja bem, antes de começar a batalha de Kurukshetra, Duryodhana estava bem nervoso, porque ele sabe que Bhishma gostava muito dos Pandavas, tinha amor pelos Pandavas. Então, Duryodhana estava na dúvida se Bhishma ia realmente lutar com tudo. E por isso, antes de começar a batalha, mesmo durante a batalha, toda hora ele chateava Bhishma. Vovô, o senhor não está falando, o senhor não está assim lutando com tudo, o senhor está assim deixando os Pandavas fugirem, o senhor estava toda hora chateava Bhishma com isso. E por isso o Bhishma sempre tinha que dizer que pare com isso, que estou lutando, estou fazendo o meu melhor. Então Bhishma deu sua palavra 100 vezes, não uma vez, como no caso de não casar, deu sua palavra 100 vezes para Duryodhana, que ele ia lutar com tudo. Mas na hora H, quando Krishna atacou, porque Krishna mostrava, quando Krishna rompeu seu voto, que eu não vou lutar, e Krishna pegou aquela roda da quadriga, porque ele decidiu que eu não vou deixar meu devoto puro morrer. Eu vou entrar. Eu prometi não entrar, mas eu entro agora.
Então, esse contraste, e foi justamente Krishna contra Bhishma. Krishna dizendo que a verdade, a bondade, a justiça é mais importante que algumas palavras. E por isso eu vou lutar e contra uma pessoa que dizia que não, que o mundo inteiro fique destruída, que bilhões de pessoas sofram. Meu voto é mais importante que o sofrimento de bilhões de pessoas. Então, realmente, quando Krishna pega aquela roda e vai em cima de Bhishma, é uma batalha de filosofias de ética. É direta, claro que também uma verdadeira batalha física, mas porque eventos reais também podem ter significados simbólicos, além de ser história real. Então, realmente estamos vendo uma confrontação direta entre duas filosofias de vida. E o que Bhishma fez é muito interessante, porque vendo o exemplo, isso é um ponto que não foi notado antes, eu acho que, mas vendo o exemplo de Krishna, de colocar a justiça e tudo que seja bondade e verdade, de colocar isso em cima de um voto, Bhishma fez o mesmo. Nesse momento, Bhishma mudou sua vida e sua filosofia. Porque Bhishma, em vez de lutar contra Krishna, ele simplesmente, como você pode ver nas pinturas, ele largou sua arma e ficou assim, e não vou lutar com Krishna. Quer dizer, Bhishma fez o que ele prometeu a Duryodhana que não ia fazer. Então, podemos ver que Bhishma mesmo se mudou, foi transformado pelo exemplo de Krishna, e nesse momento ele se manifestou plenamente como Mahajana. Então, já expliquei tudo, que eu tenho estudado muito sobre Bhishma, isso é meu ponto de vista sobre Bhishma, que eu vou apresentar esse ponto de vista Mahabharata, que está indo muito bem, e graças a Deus, se Krishna me deixa viver tempo suficiente, você também vão poder desfrutar desse livro. So, Zoom questions are here too. They sent it by text. Oh, 5 now, 10. That is all. Eu acho que fiz todas as perguntas. Agora está na hora de me pagar, né? Que já respondi tantas perguntas. Quantos salários mínimos? Sim, então... Então, obrigado a todo mundo. E vocês, assim como, por exemplo, no Bhagavatam, Suta Goswami agradecia os sábios que faziam perguntas, porque isso deu oportunidade para ele, assim, falar sobre Krishna. Então, muito grato a vocês pela oportunidade de falar sobre Krishna e assim salvar minha alma. Porque vocês são sábios, vocês são servos de Krishna. E muito grato. E eu acho que hoje é Karasi aqui, pelo menos. E então, acho que está na hora de dizer que até logo. Obrigado a todo mundo, sejam felizes em consciência de Krishna. E mais uma coisinha que Ekashan. Ekashan disse é impossível pagar uma aula desta. Que má sorte, né? Não tem dinheiro suficiente. Como é que eu entrei nessa profissão, né? Que é impossível pagar. Mas tudo bem. Como os cristãos dizem, serei pago no céu. Então, obrigado a todos. Obrigado, Radha Madhava. Radha Madhava, soldada de Krishna.
que Obrigada a você, Shilacharya Deva. Eu que tenho que agradecer muito. eu sempre queria pregar em Rio Grande do Sul. Assim que estou muito feliz que agora posso. Então, obrigado a todo mundo e até logo. Hare Krishna. Hare Krishna, Hari Hari, Haribol. Oh, Haribol! Obrigada, Nanda. Obrigada a todo mundo. Hare Krishna, obrigado. Hare Krishna, boa Haribol. noite. Hare Krishna, boa Haribol. noite. Boa noite.